Muito boa noite. Que seja em nossos corações a paz e o envolvimento de Jesus. Que nós possamos respirar o ar da sua bondade, do seu amor. Que nós possamos encontrar em nós o sentido da justiça de Deus, incorporando em nossas vidas os preceitos, os conceitos do Evangelho, para que possamos transformar a nossa existência e ajudar dessa forma a transformação do mundo ao nosso redor, começando por nós mesmos. Que assim seja. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre o que diz a doutrina espírita. E, obviamente, a resposta será de que a doutrina espírita fala de muita coisa. A doutrina espírita tem temas e temas, um número muito grande de assuntos que são tocados pela doutrina espírita. Mas nós não gostaríamos de tocar sobre cada um desses pontos, obviamente, porque nós não conseguiríamos. O número de temas é muito grande. Mas existe um eixo central na temática da doutrina espírita. Todas as coisas que são arrebanhadas pela doutrina espírita, todas as coisas que são trazidas pela doutrina espírita, dizem basicamente respeito à essência do ser espiritual. Dizem basicamente respeito à essência de todos nós. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós falamos em espíritos, nós não estamos falando de personagens de romances espirituais. Nós não estamos nos referindo aos personagens citados por André Luiz nos seus romances, nem aos personagens retratados por Emmanuel nos seus romances históricos, e nem de tantos outros espíritos que trouxeram belíssimas histórias, belíssimos contos, baseados em fatos reais, obviamente, sobre os espíritos, mas estes não eram personagens. Esses relatos dizem respeito à história de nós mesmos através de outras pessoas, porque quando falamos em espíritos, nós estamos falando da nossa realidade. E a doutrina espírita tem por assunto, por tema central, nós mesmos, a nossa existência, o nosso desenvolvimento, o nosso caminhar, o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento. A doutrina espírita tem por tema central a nossa história, a história de todos nós, desde o princípio até o objetivo final de todos nós, que é atingirmos em determinado tempo, alguns mais cedo, outros um pouco mais depois, a perfeição. Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer que existe uma escala espírita composta por espíritos imperfeitos e dá características desses espíritos imperfeitos. E eu tenho uma coisa interessante para contar. Se nós olharmos nas características desses espíritos imperfeitos, a impressão que tem é que nós estamos olhando para um espelho. São diversas ordens, né? São diversos tipos de espíritos dentro desse englobado de espíritos imperfeitos. Depois uma outra, a ordem que é dos espíritos de bondade, os espíritos bondosos. E por último, o dos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. E Kardec vai nos dizer, a espiritualidade vai dizer a Kardec, que nos repassa informação, de que somente atingido a este nível de espírito puro, o ser já não traz em si mais a possibilidade dos equívocos ou dos erros. E nos diz a espiritualidade da beleza desse instante de atingir o degrau de espíritos puros.
Dizem eles que estes espíritos veem a Deus e compreendem a Deus, compartilham os pensamentos do Criador. E aí nós podemos entender o que dizia Jesus, que é o exemplo mais próximo de espírito puro. E o título Cristo não é um sobrenome, mas é uma referência a esse estágio de espírito, os espíritos crísticos que atingiram esse degrau de perfeição. Mas recordamos que Jesus, como dizíamos, referia-se às coisas que dizia aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, dizendo que tudo aquilo que ele dizia, ele ouvira do próprio Pai. Que todas as coisas que ele operava, Deus operava por ele. E nós entendemos desta forma esse momento de cooperação, de integração, de integralidade plena, de estarmos plenamente integrados com Deus, compartilhando pensamentos, entendendo conceitos, compreendendo, vendo verdadeiramente a Deus. Mas quando será isso? Existem alguns estudiosos da doutrina espírita que conseguem fazer alguns cálculos de quantas encarnações nós tivemos na Terra, de quantas nós já passamos. Eu não sei como se faz esses cálculos, não me arriscaria, mas a resposta quando nos diz que a espiritualidade nos diz que com certeza daqui a alguns milhões de anos. Mas que esse tempo no porvir, ele se dá no momento em que nós estamos no agora, que não vem no futuro, que começa nesse instante no aqui e agora, que cada passo que nós damos, que cada caminhar, cada aproximar de Deus, cada aproximar da nossa essência verdadeira, do nosso encontro com o nosso eu verdadeiro, representa um passo a mais, um caminho a mais nessa jornada de perfeição. E é isso que nos fala a doutrina espírita. Quando Kardec vai dizer que a doutrina espírita é uma ciência que trata das relações do mundo invisível com o mundo corpóreo, do mundo espiritual com o mundo físico, e das relações, das consequências que decorrem dessas relações, das consequências morais, ele está falando justamente dos objetivos de vida. E nós podemos dizer que, embora nós vivamos e tenhamos os nossos objetivos dentro da nossa própria existência, cada passo, cada ação dentro da nossa existência, de espíritos reencarnados ou de espíritos desencarnados, não é um objetivo. É sim um meio, é sim um caminho para que nós possamos atingir essa perfeição. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que verdadeiramente o verdadeiro espírita é aquele que se esforça hoje por ser melhor do que ontem e amanhã por ser melhor do que hoje. Que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar as suas imperfeições e tornar-se cada dia melhor. E nós começamos a entender, então, que todos os conceitos da doutrina espírita, quando nos fala sobre pré-existência da alma, sobre existirmos antes de existir os corpos, já nos coloca que nós surgimos de um determinado ponto com um determinado objetivo. Que a necessidade da reencarnação, que é um outro dos pontos da doutrina espírita, a pluralidade das existências,
a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, a comunicabilidade dos espíritos e a moral do Cristo, princípios da doutrina espírita, são todos caminhos que dizem respeito à nossa própria essência, que dizem respeito com instrumentos que nós temos, que nos são colocados às mãos, para que nós possamos aos pouquinhos nos depurar. Porque existe sim uma necessidade de depuração. Certa vez perguntaram a Jesus o que seria necessário para adentrar no reino dos céus. E ele disse que ninguém poderia entrar no reino dos céus se não nascesse de novo. Ninguém pode adentrar ao reino dos céus se não nascer de novo. E deixa claro ao doutor da lei, Nicodemos, que não estava falando de processos físicos, mas estava falando de jornadas da alma. E em outro momento, quando alguém pergunta a Jesus o que era necessário também para adentrar nesse reino, Jesus pergunta o que se lê na lei e o homem diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo pensamento, de todo o entendimento, de todo o coração. Jesus complementa dizendo que ele está certo e que não está muito longe desse reino dos céus, que aquele homem não estava longe, mas que existe um segundo mandamento que é semelhante àquele primeiro de amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar ao próximo como a si mesmo. E continua Jesus dizendo que nisso estão contidas toda a lei e todos os profetas. E vejamos bem, de que lei Jesus estava falando? Obviamente, Jesus comunicava-se a pessoas que ouviam e que estudavam as leis de Moisés. E em um passar de olhar mais superficial, pode nos parecer que Jesus referia-se a esta lei de Moisés, trazida pelos profetas. Mas não. Jesus coloca que a lei divina universal, a lei que não se transforma, que não muda, a lei que é imutável, porque advém do próprio Deus, que é imutável, que é perfeita, porque advém do próprio Deus, que é perfeito. É uma lei que coloca da perfectibilidade de todos nós, que todos nós deveremos fatalmente assumir a perfeição, atingir essa perfeição, assumir nossos postos nessa perfeição. Mas que esta lei tem um eixo central. Esta lei de progresso que diz que nós surgimos de um ponto zero, simples e ignorantes, e que fatalmente chegaremos ao estágio de espíritos puros. Essa lei de progresso, essa lei de evolução, é uma manifestação da lei de amor. Por isso dizia Jesus, o amor representa toda a lei universal. E aprender a amar representa o grande mandamento, representa o grande objetivo, representa a grande orientação. Mas o que é aprender a amar? Essa é uma grande questão. A doutrina espírita nos traz no Livro dos Espíritos uma orientação do Espírito de verdade, na qual este repete as palavras de Jesus. Espíritas, amai-vos. Repete a mesma orientação de Jesus. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a doutrina espírita, na sua característica de doutrina racional, naquilo que dizia Kardec, na necessidade de encararmos a razão frente a frente, vamos repetir, naquilo que dizia Kardec, de que fé,
racional, que fé inabalável, perdão, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, coloca assim Kardec, coloca assim a doutrina espírita, da necessidade de usarmos a capacidade da razão, mas não apenas no seu aspecto intelectual, não apenas no aspecto do adquirir informação, mas no aspecto do adquirir sabedoria, o que é bastante diferente. Porque a humanidade até hoje tem adquirido uma gama muito grande de informações, uma gama muito grande de conhecimentos, e aí são as tecnologias novas que chegam a todo momento, que nos chegam a todos os dias, mas percebemos que a humanidade caminha a passos bastante lentos. Isso nos prova de que informação, de que conhecimento não é o mesmo que sabedoria. E Kardec nos convida, através da doutrina espírita, através da orientação dos espíritos, a que nós possamos nos instruir, conhecer, discernir para descobrir aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos é proveitoso e aquilo que não nos é proveitoso. Naquilo que dizia Paulo de Tarso em uma das suas epístolas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na vida, muitas coisas estão ao nosso alcance, estão a um toque de mãos, mas isso não quer dizer que não sejam convenientes. E nós temos nos perdido por um número muito grande de vezes nas reencarnações que se sucedem, que se repetem, justamente por não percebermos que nem tudo aquilo que está ao nosso alcance nos convém. O problema não está nas coisas que estão ao nosso alcance, mas está no uso que nós fazemos dessas questões, dessas coisas todas que estão ao nosso alcance. E aí nos voltamos ao ponto de que Kardec nos convida a essa razão que nos convida a nos instruirmos. E a doutrina espírita vai trazer uma série de revelações, uma série de orientações, uma série de esclarecimentos para que nós possamos perceber de nós mesmos quem nós somos, onde nós estamos, como nós estamos, o que estamos fazendo das nossas existências, porque a isso nós encontraremos, através disso, a resposta de onde estaremos amanhã. E o lugar em que devemos estar amanhã é um tanto mais próximo da perfeição do que hoje. Aí entra o primeiro mandamento, amai-vos. Mas o que vem a ser esse amai-vos? Essa é a grande questão. Quando nós ouvimos Jesus no Sermão da Montanha, em todas as suas passagens, porque todas as passagens do Evangelho, todas as passagens da Boa Nova dizem respeito a essa necessidade de descoberta do amor, nós vamos encontrar Jesus nos falando de um tipo de amor que nos parece um pouco fora da curva, segundo o nosso conceito. Porque o nosso conceito é de um amor que nos traga plena satisfação e que não que nos traga prejuízos. Mas quando Jesus nos aconselha uma série de questões, como, por exemplo, orar pelos nossos inimigos, Jesus está nos falando de amor. Jesus nos está falando da capacidade de amar ao próximo, de amar ao inimigo. E a espiritualidade traz a resposta a Kardec quando este pergunta qual o sentido da caridade segundo o que entendia Jesus.
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas, é a resposta, é assim que Jesus entendia a caridade, nós conseguimos perceber que esse amar aos inimigos é um movimento próprio daquele que consegue amar, daquele que consegue descobrir o amor. E nós nos perguntamos, mas como eu posso amar a alguém que me quer mal? E Jesus dá a resposta. Pagai o mal com o bem. Uma outra vertente do amor. A vertente de estarmos em contrapartida aos direcionamentos que o mundo nos dá. Mas estarmos no sentido da sintonia, da unicidade com esse pensamento que nos diz da necessidade de amarmos. E nós às vezes nos perguntamos, qual o sentido de pagar o mal com o bem? Porque muitas vezes, quando nós recebemos uma ingratidão, uma injúria, alguém que nos paga com mal o bem que nós fizemos, o nosso primeiro impulso é o da mágoa, o nosso primeiro impulso é o da revolta, o nosso primeiro impulso é o de dizer, nunca mais farei nada de bom por esta ou por aquela pessoa. Esquecidos de que essa é uma manifestação da vingança. Essa é uma manifestação contrária ao que diz Jesus. Essa é uma manifestação da vaidade, do orgulho, do egoísmo, acima da razão do espírito humano. Encontramos outras passagens e outras passagens de Jesus, nos colocando sempre no mesmo sentido. Pagar mal com bem, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E este é o sentido que nos coloca a doutrina espírita. E obviamente nós estamos falando de uma forma muito superficial. Mas o que nos coloca a doutrina espírita é de uma necessidade de nós visitarmos aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios pensamentos, de nós nos perguntarmos qual o nosso papel diante do mundo e qual o nosso papel diante de nós mesmos. Porque se nós reconhecemos na informação que nos traz a doutrina espírita de que Deus é a vontade suprema e que Deus direciona todas as coisas através de uma lei que é irresistível, resistirmos ao amor não é nada inteligente e não é nada producente. Resistirmos ao amor, ao impulso do amor, é resistirmos a uma lei que nos obriga à transformação de nós mesmos. Isso equivale a dizer que nós estamos nos sabotando o tempo todo quando agimos dessa forma. E é interessante que a espiritualidade nos trouxe certa vez uma mensagem que nos dizia que nós podemos até nos colocar contrários, nos colocar em posição de enfrentamento a essa lei de Deus. Mas qual é o sentido de nós nos colocarmos contrários diante de uma luta que nós realmente, fatalmente iremos perder? Que não há como vencer. Porque a lei é de progresso. A lei é de transformação. Então a doutrina espírita, em todo o seu conjunto de orientações, vai nos trazer esse convite, esse chamamento, para que nós possamos vivenciar os seus ensinamentos. Porque muitas vezes nós conhecemos todas as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns,
de todas as obras de Kardec, das obras de Chico, das obras de tantos médiuns e tantos espíritos, conhecemos de cor, mas temos uma dificuldade muito grande de vivenciá-los. E o convite é para que nós conheçamos talvez apenas uma linha da doutrina espírita. Uma linha. Mas no sentido de vivenciar. E vejam bem, eu não estou dizendo que nós não devemos estudar a doutrina espírita. Mas estou dizendo que aquilo que nós estudemos, e nós devemos estudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina que nos liberta de nós mesmos. Mas que aquilo que nós conhecermos da doutrina espírita, nós devemos trazer e implantar em nós mesmos, fazendo o máximo esforço para que nós possamos nos vencer a nós mesmos, aquilo que dizia Paulo de Tarso sobre o bom combate. Sabendo, obviamente, que nós cometeremos erros, que nós cometeremos deslizes, mas entendendo que esse estágio de evolução é um estágio em que nós vamos aos poucos crescendo, desenvolvendo, vencendo o nosso homem do ontem e construindo o homem do hoje e o homem do amanhã. Os conceitos da doutrina espírita nos trazem esse convite de renovação, de conhecimento de nós mesmos, na resposta de Santo Agostinho a Kardec na questão 919. Qual o meio mais eficaz que o homem tem de atingir a perfeição? A resposta: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Estudarmos a doutrina espírita é uma forma muito eficaz de nós conhecermos a nós mesmos, porque a doutrina espírita nos traz respostas sobre de onde nós viemos do mundo espiritual, sobre quem nós somos, sobre o porquê estamos aqui, sobre o para onde iremos no amanhã. Todas as questões fundamentais do pensamento humano em todos os tempos são respondidas pela doutrina espírita. E conhecer a doutrina espírita nos facilita esse entendimento de nós mesmos. Santo Agostinho nos diz que a forma eficaz para nós nos conhecermos reside num exame de consciência, num visitar-se a si mesmo todos os dias, como ele disse que fazia. Ao deitar-se, passava em revista, ao anoitecer, passava em revista o seu dia e percebia as coisas em que havia falhado e procurava melhorar e que sabia que deveria procurar melhorar no dia seguinte. As coisas em que havia progredido e que precisava esforçar-se para progredir ainda mais. Então ele passava em revista todos os dias, e esse é o convite que nos é feito. Nas nossas ações de cada dia. Nós às vezes repetimos ações mecanicamente, sem perceber que estamos repetindo essas mesmas ações. E são ações que talvez nós venhamos repetindo a reencarnações seguidas e que nos colocam na condição de ficarmos presos a um ciclo vicioso de reencarnações, porque não conseguimos romper com esse passado. Então, a questão 919 nos faz esse convite. A doutrina espírita nos faz esse convite. De olharmos para nós como alguém que precisa entender de que o objetivo fundamental da nossa existência é darmos esse passo, progredirmos, jamais abandonar a vida, jamais abandonar as nossas ações, os nossos afazeres, as nossas relações, mas sim entendendo que cada uma dessas coisas
é um ponto central e fundamental para que nós possamos caminhar e nos desenvolver. Então, a doutrina espírita é como o Evangelho. E o próprio Kardec vai nos dizer, nas páginas iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, de que a doutrina espírita é o Cristo redivivo, é o Evangelho redivivo. E nós entendemos que o Evangelho não é um conjunto de páginas, não é um conjunto de conceitos. O Evangelho é a própria vida, é a aplicação que nós damos à própria vida. Então, a doutrina espírita, nessa forma de evangelho mais esclarecido, é a própria vida. Se nós pararmos para pensar e analisarmos todos os nossos dias, todas as questões dos nossos dias, e formos dar uma olhadinha, uma estudada, coisas que nós podemos fazer muito facilmente nas oportunidades que temos de estudos, dos nossos estudos particulares, ou nos grupos de estudos, ou no culto do Evangelho no Lar, nós perceberemos que para cada uma dessas situações que nós vivenciamos, existe uma resposta e uma orientação da doutrina espírita, nos apontando um caminho certo, nos apontando um rumo melhor. Isso não quer dizer que ao lermos as páginas da doutrina espírita, ao nos colocarmos na intenção dessa melhora, dessa transformação, fatalmente amanhã nós já seremos seres perfeitos. Não. Mas amanhã nós seremos seres melhores. E o objetivo da doutrina espírita é esse: fazer com que nós nos melhoremos um pouquinho mais a cada dia. Um pouquinho mais a cada dia. Devagar, sempre lentamente. É um trabalho que é urgente, mas não é apressado. Muito pelo contrário. Porque naquilo que dizia Emmanuel, em uma das suas obras, o tempo não respeita nenhuma das obras que não tenham sido construídas sem o seu concurso, sem o auxílio. Isso se inclui a nós mesmos. Então, dentro das possibilidades que o tempo nos oferece, que nós possamos refletir nas orientações da doutrina espírita, que são orientações para o nosso dia a dia, para as nossas ações de todo dia, e por buscarmos essa transformação, esse crescimento, esse desenvolvimento. Buscando em Jesus um modelo que o guia para a humanidade, que seja um modelo e o guia para nós mesmos. No lugar de Jesus, o que nós faríamos? Jesus, em nosso lugar, o que faria? Muita paz. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações. Que assim seja.